Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência e vamos finalizar a nossa série Assumindo o Protagonismo em Deus, onde estamos falando sobre os papéis que nós precisamos assumir a partir do momento que nós conhecemos Jesus, que nós nos entregamos para Ele e que nós queremos realmente viver a plenitude do chamado de Deus. Amém? Nós falamos no primeiro vídeo dessa série sobre como assumimos nosso papel como filho, depois falamos sobre como assumir o nosso papel em casa, cada um no seu papel, marido, mulher, esposa, pai, mãe. Falamos também sobre como assumirmos o nosso papel dentro do nosso ministério, ou seja, como exercermos o chamado de Deus. E hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre o principal papel que nós precisamos assumir, que é o papel de Cristo. Como assumirmos o papel de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos, de fato, viver como Cristo, andar como Ele andou, exercer como Ele exerceu o seu chamado, o seu ministério, em todos os aspectos da nossa vida. Mas como fazer isso? Será que realmente é possível? Afinal, Cristo foi sem máculas, foi perfeito, Ele foi sem nenhum pecado. Então, como fazermos o que Cristo fazia quando Ele estava em terra? Então, para entendermos sobre isso, nós vamos para a palavra de Deus, vamos refletir sobre algumas passagens e vamos entender melhor isso. Amém? Antes de a gente começar, não esqueça já, clica aqui no nosso sininho para você se cadastrar e se inscrever no nosso canal. E vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, versículo 12. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, ó. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí vamos continuar, ó. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então até aqui tá bom. Aqui Jesus deixa claro que a partir do momento que ele fosse, ou seja, que ele morresse, depois ressuscitasse, ele primeiro deixaria sobre nós uma autoridade que nós poderíamos exercer um papel e exercer sinais e prodígios, inclusive maiores do que os dele. Ou seja, todos os milagres, todas as curas, tudo que Jesus fez quando estava no seu ministério durante os 3 anos e meio dele aqui na Terra, 2025 anos atrás, ele deixou essa autoridade para nós. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, carregamos essa autoridade, o que a gente precisa fazer? Exercer. Afinal, de nada adianta sabermos que temos essa autoridade se a gente não exerce. É como você saber que tem, por exemplo, 1 milhão em bens, mas você não usufruir. O que adianta você saber que tem se você não usufrui, se você não pode vender, se você não pode morar, se você não pode alugar? Nada. Você sabe que tem, mas aquilo não muda nada na tua vida. Então, é sobre isso que tem a ver exercer o nosso papel de Cristo. É sabermos que nós temos uma autoridade. Essa autoridade nos foi dada e nos foi confiada. E além dessa autoridade ter nos sido dada, nós também recebemos o Espírito Consolador. Nós acabamos de ler que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus nos deu essa autoridade para exercermos obras maiores do que a dele e ainda deixou conosco um Espírito Consolador. Para caso a gente erre, ele nos conserte. Para caso a gente fique em dúvida, ele nos alinhe, ele nos instrua. E para caso a gente precise, em algum momento, ele nos console. Então, Jesus deixou sobre nós a autoridade e ainda nos deu um guia, o Espírito Santo de Deus, para nos falar, vai por aqui, vai por ali, ó, cuidado, ó, segura, ó, calma, agora não. Então, é sobre isso que tem a ver exercer o nosso papel de Cristo. Ou seja, se nós vemos, por exemplo, um enfermo ao nosso lado, se nós vemos pessoas que estão sobre, por exemplo, influências demoníacas, que estão de fato, às vezes, dentro de uma opressão espiritual, é nosso papel como Cristo fazer o que Cristo faria ali. Cristo expulsou demônio, Cristo curou enfermos, Cristo exerceu o seu papel de filho e nós precisamos exercer esse papel também. Mas, Vitor, como é que funciona exatamente isso? Vamos ler outra passagem para a gente entender isso ainda um pouco melhor. Ó, lá em 2 Timóteo, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, ó, não, no 6, desculpa. Por este motivo, te lembro que te despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos.
Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder e de amor e de uma mente sã. Outras palavras falam sobre o poder de ousadia e de coragem. Então aqui a palavra de Deus está nos falando que a gente não tem que ter medo do que podemos enfrentar quando a gente exerce esse papel. Porque de fato, quando a gente se posiciona e a gente entende, cara, eu sou Cristo, aonde eu estiver, eu sou embaixador de Cristo, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, sei lá, na minha faculdade, às vezes na minha escola, cara, aonde eu estiver, eu exerço o papel de Cristo naquele lugar. Quando eu entendo isso, obviamente repreensões começam a se levantar, pessoas e coisas no mundo espiritual começam a se levantar contra a gente. Mas quando entendemos que nós exercemos esse papel e que a batalha de verdade foi vencida lá atrás, na cruz do Calvário, e Jesus venceu essa batalha por mim e por você, a gente não precisa ter medo. Afinal, esse medo que nós sentimos muitas vezes, tanto do mundo espiritual quanto das coisas que nós não entendemos, na maioria das vezes tem a ver com ignorância ou apenas com alguma forma de afronta que a gente recebeu e por não entender como reagir a ela, a gente sentiu medo. Vou dar um exemplo prático para vocês para ilustrar isso. Eu tenho um filho de 4 anos, completou 5 agora. Recentemente ele ficou 10 dias internado e pouco antes dele ficar internado e ter um problema relativamente simples, teve uma adenite. Mas enfim, ele, uma vez conversando comigo, ele falou: pai, eu tenho medo às vezes de dormir na minha cama, porque eu acho que quando eu durmo na minha cama, eu tenho sonhos. E são sonhos ruins, pai. Eu vejo demônios, eu vejo coisas muito ruins, eu vejo coisas muito feias. E isso me dá muito medo. E aí eu não consigo voltar a dormir. E eu sei que você já me falou para orar, né, nesses momentos, quando as coisas acontecem, mas eu acordo, pai, parece que eu tô sem forças para orar. Eu não consigo orar, não lembro como que ora. Quando eu tô com você do lado, eu sei como orar. Mas quando eu tô sozinho ali, eu acordo no meio de um pesadelo, eu não sei como orar e pedir para Deus, eu não sei como falar, tipo, parece que a fala não sai e tudo mais. E ali naquele momento eu tive o discernimento de que eu precisava direcionar o meu filho, né, em relação a isso e não sentir medo. E eu começando a conversar com ele, eu falei: filho, você tem medo, por exemplo, de barata? Por incrível que pareça, eu aqui tenho mais medo que meu filho, às vezes, né? Quando eu vejo uma barata. Mas eu falei: filho, você tem medo de barata? Ele é o que mata a barata da casa. E ele falou: não, pai, claro que não. Como é que eu vou ter medo de barata? Ela é muito menor que a gente. Eu falei: então, filho, por que você não tem medo? Porque você sabe que ela é menor. Mas tem muitas pessoas que veem a barata e por sentir nojo, por não querer tocar, por não querer chegar perto, elas meio que sentem uma repulsa, um medo. Então, não é que eu tenho medo de uma barata me matar, mas eu tenho medo de ficar perto, não gosto de ficar perto. É quase a mesma coisa quando a gente entende que a gente não pode assumir esse papel de medo. Tem coisas no mundo espiritual que por desconhecimento e por ignorância, literalmente, a gente tem medo. Porque a gente não conhece, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, isso tudo eu explicando pro meu filho, eu falei: filho, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de intrepidez. Nós carregamos o Espírito de Deus. Então, se nós não temos medo de uma barata, não faz sentido nós termos medo de um inimigo que já foi vencido. Afinal, filho, Jesus morreu na cruz por nós. E quando Jesus morreu na cruz por nós, ele pagou o preço. Então, todo o medo que a gente tem hoje de todas as batalhas espirituais que a gente pode enfrentar, na verdade, a gente já venceu. A gente só precisa aprender a se posicionar num campo que a gente já venceu. Essa que é a verdade. Então, a gente já venceu, por que ter medo de um inimigo já vencido e derrotado? A gente só precisa saber como se posicionar, porque se a gente não se posiciona, a gente pode ficar no meio do caminho, num campo de batalha, que aí sim a gente pode ter algo a perder simplesmente por estar numa posição errada. Então, assumir o papel de Cristo tem muito mais a ver com entender o posicionamento que eu preciso assumir, para que através desse espírito de ousadia e de intrepidez e de coragem, eu consiga exercer o papel de Cristo aonde eu estiver, não deixando que o medo ou que a dúvida dominem a nossa mente, e a partir disso eu vivo de fato o que Cristo prometeu que nós viveríamos. Viver fazendo obras maiores do que a dele. Eu não sei você, mas essa palavra mexe muito comigo quando eu vejo Jesus falando que eu tenho poder e autoridade para fazer coisas maiores do que ele. E aí eu olho para a minha vida e reflito: eu já estou fazendo? Eu já faço coisas maiores? Se eu ainda não faço, é porque eu ainda não tenho esse nível de fé, esse nível de entrega, esse nível de coragem e de intrepidez. E por isso eu preciso pedir para Deus me dar esse nível de maturidade para eu realmente viver o que ele me prometeu que eu viveria. Faz sentido? Se isso fez sentido para você, eu quero que você feche seus olhos agora e ore para que Deus te dê esse espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós te pedimos, Pai, um espírito de graça, de sabedoria, um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez para assumirmos o nosso papel, Pai, como Cristo. Tu nos garantiu que nós teríamos poder e autoridade, que nós temos essa autoridade para fazer obras maiores que a de Cristo. Se nós não estamos fazendo ainda, Pai, entendemos que é porque ainda não atingimos esse nível ou de entendimento, ou de maturidade, ou de entrega, Pai. E agora nós decidimos nos entregar para viver, Pai, a plenitude do Teu chamado, para assumirmos o protagonismo que o Senhor quer que nós assumamos em todas as áreas da nossa vida. Pai, nos permite romper, Pai, barreiras para viver o melhor dessa terra, mas para viver, Senhor, a plenitude ao Teu lado na eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.